Boa noite. Conhecimento é tudo, né? Obrigado, Rosângela. Essas informações aí são importantes para nós. Muito bem. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E isso é verdade na área da saúde, né? Às vezes coisas simples, né? Que dá para fazer, mas a falta de conhecimento a gente não aplica. E na parte espiritual é a mesma coisa. Quando a Dona Ieda me chamou para fazer para falar para vocês hoje, eu falei, o que eu vou falar? Foi meio em cima da hora, né? Eu falei, então vamos voltar para o básico, né? Vamos para a base que eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo aqui, imagino que é adventista, o irmão lá que está visitando nós, você é adventista? Adventista, muito bem. Nós, como adventistas, a gente gosta muito de assuntos complicados, né? Profecias, Daniel, Apocalipse e tal. Mas, às vezes é importante a gente dar uma retrocedida, a palavra está certa, não sei, mas voltar um pouco atrás e voltar para a base, né? E por conta disso, eu escolhi um tema que é comum para nós, só para a gente estar trabalhando essas questões, que é falar sobre as Escrituras, a Bíblia Sagrada, né? A importância dela, o conhecimento que ela tem, o que ela traz de importante para nós e coisas dessa natureza. A gente vai dar uma percorrida aí ao longo do que eu vou falar em alguns textos, tá? Mas antes eu tomar uma água que a Rosângela me assustou ali. Peraí. Ai, peraí. Nossa. Muito bem. Eu separei aqui 5 perguntas para a gente estar respondendo elas ao longo do nosso culto. E eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Os irmãos quiserem participar, encontrar aí as respostas e dar a opinião de vocês, podem ficar à vontade, tá? Primeira pergunta, uma pergunta bem básica, todo mundo sabe. Qual é a origem das Escrituras Sagradas e quem é o seu verdadeiro autor? A primeira, sabe aqueles estudos ali de estudo bíblico? Né? É a primeira pergunta que se faz, né? Quem escreveu a Bíblia e quem é o autor? Né? A gente fala isso para as pessoas que estão entrando na igreja, os prováveis que vão entrar na igreja, só que às vezes a gente não internaliza isso para a gente mesmo, né? A gente passa para os outros, mas não fica aquilo muito na gente. Então a ideia é a gente só estar reforçando esses conhecimentos aí para a gente, tá? Alguém pode procurar para mim, por gentileza, 2 Timóteo 3,16? Tem um texto bastante comum para nós, conhecido pela gente, que quem puder ler pode ficar à vontade. 2 Timóteo 3,16. Muito bem. É um texto bem conhecido, né, que diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela é útil. Para quê? Para ensinar outras pessoas? Também. A gente também, né? Para repreensão, para correção e para a educação na justiça. Essa parte inspirada, eu peguei um termo que é theopneustos, é do grego, que significa essa inspiração significa soprada por Deus, que é a fonte da mensagem. Então, quando a gente lê a Bíblia, na verdade, o que a gente está lendo? A gente está lendo ali a vontade de Deus, não é isso? Aí eu entro na segunda pergunta, que é uma pergunta para a gente refletir. Como funciona ou funcionava
o processo de inspiração dos profetas. Porque hoje a gente vive no mundo da ciência, né? Não que eu seja contra, tem sua importância, é claro, mas a partir do momento que a ciência ela vai de encontro àquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente já pode considerar como cristãos aquilo ali uma falsa ciência. Nós sabemos que a ciência é muito importante, medicina, engenharia, saúde e várias outras áreas, mas a ciência filosófica, digamos assim, quando eu digo ciência filosófica, estou me referindo àquela ciência que é contra Deus, é contra os princípios cristãos e coisa dessa natureza, que em grande medida é difundida em centros universitários como um todo. Eu digo isso porque eu vim de lá, desse meio, eu conheço um pouco dessa situação. Então, essa falsa ciência, ela é um problema. Agora, a ciência verdadeira, aquela que cria as coisas, que ajuda a humanidade, aí eu tenho meu total apoio. Mas, enfim, é que assim, como que acontece? É que o ser humano ele tem a tendência de acreditar em alguma coisa ou em alguém. Se você pegar qualquer pessoa que não acredita em Deus, em quem que ele acredita? Ele acredita nos escritos, por exemplo, de Karl Marx. Quem é Karl Marx? Um ser humano. Ele escreveu algumas coisas, algumas certas, outras erradas, enfim, isso não vem ao caso, mas ele é um ser humano. A inspiração ali não foi uma inspiração divina. De repente foi algo que veio da cabeça dele. Pá. E a pessoa não acredita em Deus, mas acredita em Karl Marx, por exemplo. Estou citando Karl Marx, foi o primeiro que vem à mente, mas pode ser qualquer um outro, tá? O que acontece? A pessoa não acredita em Deus, mas acredita em filosofias, alguns filósofos, coisas dessa natureza. Qual que é a diferença? A diferença, ao meu modo de ver, é naquilo que ele quer acreditar. Que o ser humano, os que não acreditam em Deus, os que não acreditam na Bíblia, tem pessoas que dizem assim: mas a Bíblia ela foi escrita por homens que são falhos. É claro que eram falhos, né? Como todos nós. E os filósofos não eram? Sócrates, Platão, não era? Né? O que acontece? Eles não acreditam na Bíblia, mas acreditam em outras pessoas. Coloca ali toda a sua fé naquilo que não é inspirado por Deus. Então, no meu modo de ver, isso é uma maneira de eles não quererem acreditar na palavra de Deus. Por que não? Pelo que o texto que o irmão José comentou. Porque nenhum desses autores, eles vão te repreender moralmente, né? Nenhum desses autores, eles vão te ensinar coisas que vão te levar para o céu. Eles vão te corrigir, eles vão te educar na justiça. Eles vão falar algumas coisas ali vagas, né? Ou tem coisas que são importantes, que eles falaram, claro, não é que tudo que eles escreveram é errado, tem coisas úteis, mas a maioria daquilo que é escrito são coisas vagas, que colocam o ser humano como o centro do universo. E o ser humano não é o centro do universo. Quem é o centro do universo? É Deus. Enfim, voltando aqui para a segunda pergunta. Como que funcionava o processo de inspiração dos profetas? Aí a gente vai para 2 Pedro 1:21. Algum voluntário? Fica à vontade. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem. Muito bem. Então, diferente de escritos de outros filósofos e coisas dessa natureza, a Bíblia ela teve uma inspiração divina. Como que era essa inspiração? Nós não sabemos exatamente, mas a gente pode imaginar. Por exemplo, Daniel ele teve uma visão. João teve uma visão.
Paulo. Será que Paulo, tudo que ele escreveu foi em forma de visão? Às vezes não, né? Boa parte não. Boa parte, não sei, estou aqui conjecturando. Ele estava dormindo, já aconteceu isso com vocês? Vocês estão dormindo, aí vocês acordam com um pensamento. Eu vou fazer isso. Alguma coisa dessa natureza. Eu imagino que a inspiração foi feita em boa parte, claro, né? Foi feito dessa maneira. Os apóstolos, os profetas, que eram homens inspirados porque eles tinham uma convivência com Deus, eles pensavam tanto nas coisas de cima que eles iam dormir, por exemplo, e acordavam com aquele pensamento, né? Aquele pensamento que, de repente, eles podiam até estar imaginando que era um pensamento deles, mas era uma inspiração divina. E com essa metodologia, Deus foi passando para esses profetas e apóstolos, e hoje a gente tem aquilo que nós chamamos de Bíblia. O Espírito Santo guiava a mente dos profetas. Aí uma pergunta para reflexão. Será se o Espírito Santo está guiando a nossa mente hoje, né? Será se o que está ocupando mais espaço nas nossas vidas? Quanto tempo a gente passa pensando nas coisas? Essa pergunta serve para mim também, tá? Quanto tempo a gente passa pensando nas coisas do alto e quanto tempo a gente passa vendo vídeos no celular? Será que o Espírito Santo ele vai dar aquela inspiração para a gente uma vez que eu passe 3, 4 horas vendo vídeos inúteis no celular? Não vai. Os apóstolos não faziam isso. Eu imagino que Pedro, João, os apóstolos em geral, depois que eles passaram por todo aqueles 3 anos e meio com Cristo, eu imagino que eles não pensavam em outra coisa. Eles dormiam e acordavam com aquilo na cabeça, relembrando de repente aquilo que Jesus falava, buscar na memória. O que foi que ele disse mesmo lá para a viúva lá? Disse que ia ressuscitar a filha, enfim, uma coisa nesse sentido. Então a mente deles estava ocupada com as coisas do alto. E esse é o nosso problema, né? O problema nosso é que a nossa mente, em grande medida, ela não está ocupada com as coisas do alto, ela está ocupada com as coisas aqui da terra. Eu tenho que trabalhar, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, e Deus vai ficando de escanteio, as coisas do alto vão ficando de escanteio. Então, o Espírito Santo, ele transmitia a verdade aos profetas e dava a liberdade de ele escrever, né, falarem a sua própria maneira, em cada estilo, em cada época, em coisas nesse sentido. Muito bem. A terceira pergunta referente à Bíblia é a seguinte: qual deve ser o papel da Bíblia na definição das doutrinas cristãs? Nós sabemos hoje que tem várias denominações, né, para tudo. Cada igreja tem uma ideia referente a uma passagem bíblica, algumas coisas nesse sentido. Mas, na doutrina cristã, especificamente nós, adventistas do sétimo dia, qual deve ser o papel da Bíblia? Né? Muita gente tem essa ideia. Inclusive, o Luiz teve um amigo que ele é anti-adventista, menino bobinho, não sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. Né? Esse menino de 13 anos que vê vídeo no YouTube e pensa que já sabe de tudo das coisas do universo, né? Mas, enfim, aí foi lá discutir porque os adventistas idolatram Ellen White, coisas que ele ouve falar. Aí eu estava lá e fui tentar explicar algumas coisas. Olha, não é bem assim. Te passaram uma informação equivocada. Irmãos, alguém aqui já viu a gente idolatrando Ellen White? Eu nunca vi. Eu sou adventista de berço, eu nunca vi. O máximo que eu vejo é alguém citando uma passagem dela, né? Enfim, é o máximo que acontece aqui.
Mas quem não conhece vai dizer o quê? Ah, é uma igreja que foi fundada por Ellen White, que já é uma informação equivocada, enfim, e idolatra aquela mulher. Tudo que ela fala, os escritos dela são superiores à Bíblia, e a gente sabe que não é assim, né? Enfim, mas para nós, cristãos adventistas do sétimo dia especificamente, qual deve ser o papel da Bíblia nas nossas doutrinas? A resposta está lá em Isaías 8, capítulo 8, versículo 20. Alguém? Pode ir. Vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médicos dizem não tem nenhum valor. 8:20? 8:20, Isaías. Ah, tá. Ah, tá. O que significa a lei e ao testemunho? O que seria isso? O que significa essa a lei e ao testemunho? Na opinião de vocês? Exatamente. A gente precisa confrontar toda a doutrina em função da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala isso. Tem um verso na Bíblia que eu acho interessante. Eu não sei se eu vou achar aqui, eu vou tentar encontrar. Por coincidência, eu estou nele bem aqui. Deixa eu ver se é. Sim, estou nele aqui, estava aberto bem aqui, por coincidência. Não sei se os irmãos conhecem o Provérbios 31:6. É um provérbio que permite que a gente beba bebidas alcoólicas. Aí tem uma pessoa que tem uma tendência para isso e vai para uma igreja e diz assim: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas não se lembrem mais. Tá ou não está permitindo? Opa, se eu pego esses dois versículos, sim, ele está permitindo que a gente tome essas coisas. Mas olha só, lembrando que a gente não pode pegar texto fora de contexto, tá? É o que acontece hoje no mundo cristão. O mundo cristão pega um texto ali isoladamente e cria uma doutrina em cima disso. Então, quando o profeta diz a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, significa dizer o seguinte, que eu preciso confrontar e saber se aquele texto realmente está falando aquilo, né? E confrontar com outros textos, tá? Muito bem. Agora, é uma pergunta que não está aqui, mas eu vou fazer para vocês. Qual que é realmente a importância da Bíblia para nós? Nós, que eu me refiro, pessoas físicas, não igreja adventista. Será que a Bíblia está sendo importante? Para mim, seguinte, a Bíblia, e por que a Bíblia é tão importante assim? Porque quem é o centro da Bíblia? Quem é o personagem central da Bíblia? Jesus Cristo. Toda a Bíblia, se a gente for analisar, o personagem central é Jesus Cristo. Seja ela no Novo Testamento ou no Velho Testamento.
Aí a gente entra na quarta pergunta que diz assim: como as Escrituras revelam Jesus Cristo? Como as Escrituras do Antigo Testamento revelavam Jesus Cristo? Jesus não tinha nascido ainda, né? Como ser humano. E como que a Bíblia, antes disso, revelava Cristo? É uma pergunta que não está aqui, mas eu estou fazendo para vocês. Fiquem à vontade, tá? Para responder. Uma vez que Jesus é o centro da Bíblia, como que eu falei novo? No velho, tá? Como que no Velho Testamento a Bíblia revelava a Cristo? Através de que? Profetas, santuário, né? Todo aquele ritual do santuário. Tem um comentário aqui interessante que diz assim: Jesus Cristo é o centro vivo de toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ele apontava para a vinda de Jesus, né? Todos aqueles rituais, santuário, profecias e tudo mais apontavam para a vinda de Cristo. Já o Novo Testamento, a gente conhece, ele revelou o seu cumprimento, que é a vida, a morte, a ressurreição e o seu ministério no santuário celestial. Alguém poderia procurar para mim, por gentileza, João 5,39? Tem um texto bastante conhecido por nós. Diga. Gênesis. É aquele texto que diz, façamos o homem, né? É esse? Ou não é outro? Ah, sim. Tem vários textos que falam, né? Ferirá o calcanhar. Uhum. A gente pode citar várias coisas. Por exemplo, Moisés, quando estendeu a serpente lá no deserto. Quem é essa serpente? Né? No início da Bíblia, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. Quem é esse nossa aí? Quem que está fazendo? Se a gente for pegar o verbo, está no plural, né? Então não foi feito sozinho, foi feito com alguém. Né? Então nós sabemos que tinha ali a atuação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente vai lá para João 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, etc. Então a gente consegue entender que no início era Jesus, ele não estava na sua forma humana, mas ele estava ali atuando na formação do homem, na criação como um todo. Irmãos, opinião pessoal, tá? Não, deixa quieto. Só um comentário que eu vou fazer outro, né? Que, na verdade, quem criou foi o próprio Jesus, não foi o Deus Pai. Era Jesus que falava. Jesus falava e as coisas vinham a existir. Não foi o Deus Pai que algumas pessoas acham que ele falou, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No particular, depois eu dou uma outra opinião. Quer dizer, isso aí não é opinião, né? Mas eu tenho uma ideia referente a isso que não compensa falar aqui, que é uma opinião pessoal. Eu posso estar equivocado, mas enfim. Vamos lá. Quem é esse mim aqui? É o próprio Jesus Cristo, né? Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Irmãos, vocês já pararam para prestar atenção nesse texto bem aqui? Olha só, a importância da Bíblia, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela. E Cília, se eu perguntar para ti, qual é a coisa mais importante da tua vida?
que tu diria? De repente, os filhos, alguma coisa, os filhos, né? Você acha que seus filhos é mais importante do que a vida eterna? Não é, não é. Embora para nós que somos pais, os filhos aqui na Terra é a coisa mais importante nesse sentido. Mas olha só, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna, ela não está em nenhum outro lugar. Nós sabemos que somos salvos pela fé e tudo mais, através de Jesus Cristo. Mas como que a gente vai conhecer Jesus Cristo? Examinando a Bíblia, não tem outro caminho, tá? Então, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. No caso, Jesus falando, né? Bom, vamos tirar Jesus da Bíblia, certo? Não existe Jesus. Jesus é uma fábula, Jesus é um ser inventado. Qual é a aplicação da Bíblia, então? Uma vez que Jesus não faz parte, não existe? Nenhuma. Se a gente tira Jesus da Bíblia, é um livro comum, né? É um livro escrito por pessoas que tiveram um delírio intelectual e escreveram lá algumas coisas, né? Mas olha só, mas nós sabemos que a Bíblia não é assim, né? O centro da Bíblia é Jesus. E uma vez que ele é o centro da Bíblia, então ele é o livro mais importante do universo. Observa que eu não falei do mundo, eu falei do universo. Eu não sei se nos outros planetas tem Bíblias, eu acho que não, mas se tem livros, eu não sei. Mas pelo menos, se tivesse, por exemplo, eu acredito que nenhum desses livros seriam mais importante do que a Bíblia. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque nenhum daqueles planetas pecaram. Eles não sabem o que é pecado. De repente, uma pessoa de um outro planeta chega assim para lá, o que será pecado? O que será que se passa na cabeça desses caras que faz as coisas erradas e depois se arrepende e depois faz de novo? Eu não entendo isso. Eles não sabem o que é isso. Um anjo não sabe o que é errar, né? Não sabe o que é se arrepender, não sabe o que é se humilhar na presença de Deus. Então nós sabemos através da palavra de Deus. Então, se existe um livro mais importante do universo, esse livro é a Bíblia. E, irmãos, olha só que maravilha. A gente tem ele, certo? O livro mais importante do universo, a gente tem ele. A notícia ruim é o seguinte, que a gente não lê. Esse é o problema. Tem um tesouro aqui que o universo inteiro gostaria de entender e a gente tem ele, mas não liga. Prefere ver outras coisas aí que não vai trazer benefício nenhum para a gente refletir. Muito bem. Para a gente finalizar, quer dizer, tem mais duas perguntas. A quinta pergunta: qual é o método interpretativo das Escrituras? É um texto bastante conhecido também, que está lá em 2 Pedro 1,20, que diz assim. Deixa eu achar aqui. Se alguém achou, pode ler, tá? 2 Pedro 1,20. Isso. Foi aquilo que a gente comentou, né? Nada do que está escrito ali na Bíblia é de particular interpretação. A pessoa não acordou do nada e diz, eu vou escrever isso aqui porque eu quero. Não foi bem assim. Ou ela teve uma visão, ou ela teve uma inspiração através de sonhos,
um pensamento, uma linha de raciocínio que Deus deu para aquela pessoa e ela escreveu aquilo, né? E lembrando que o que ela escreveu, ela tem uma finalidade, que é justamente nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar para a justiça. Se eu puder resumir tudo isso, eu poderia dizer o seguinte: nos levar para o céu, nos livrar da morte eterna. Essa é a finalidade da Bíblia, né? Nos aproximar mais de Deus, tentar ter um caráter mais próximo ao caráter de Jesus Cristo. E para a gente finalizar, uma pergunta pessoal, né, para cada um refletir, que diz assim: qual é o objetivo principal do estudo das Escrituras na vida do crente? Salvação, né? Para que a gente estuda a Bíblia? Para conhecer mais a Deus, né? Conhecer, tentar entender aquilo que Deus espera da gente, né? Porque como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado se eu não tenho uma norma daquilo que diz para mim o que é certo e o que é errado? De repente, vocês estão andando numa estrada, aí tem a estrada ali, tem uma placa indicando não estacione. E vocês não veem essa placa, não prestam atenção nessa placa. Aí vocês estacionam. Aí o policial chega em vocês. Ele vai dizer o que, ô fulano, você não viu essa placa aqui? Ô rapaz, eu não vi, me desculpa. O que o policial vai fazer? Não, tudo bem, você não viu. É assim que funciona? Não é. Não é assim que funciona. E eu imagino que com Deus também não é assim, tá? Eu acredito que no último dia, se é que a gente vai poder questionar alguma coisa, não sei se vai poder, mas enfim. Mas se a gente pudesse questionar Deus no juízo, Deus, é porque eu não sabia. Igual a gente fala para o guarda que tinha a placa lá mostrando e a gente não presta atenção. Por que eu não sabia? Ou eu não prestei atenção, ou eu fiz por negligência, ou eu fiz afrontando mesmo, né? Então, a ideia geral é a gente não ser nenhum desses três. Não ser afrontoso, eu sei que isso é errado, não, mas eu vou fazer porque eu quero, né? E nem negligente. Negligente que, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu não sabia que eu tinha que guardar o sábado. Eu não sabia que eu tinha que fazer tal coisa. Entende? Então, eu imagino que no último grande dia, a gente não vai poder falar para o guarda lá, entre aspas, que eu não tinha conhecimento, que eu não vi a placa. Porque a placa está aqui, né? Deus deu a placa, olha, eu deixei a placa lá, por que você não leu a placa? Né? Enfim, para a gente finalizar, respondendo a pergunta, qual é o objetivo principal do estudo prático das Escrituras na vida do crente? A resposta poderia ser promover um novo nascimento. Lembra lá de Nicodemos, novo nascimento? Nicodemos, ele era um dos principais lá. Era o cara, respeitadíssimo no mundo religioso, né? E aí ele chega para Jesus e faz algumas perguntas, e Jesus vai direto ao ponto. Nicodemos, você precisa o quê? Nascer de novo. Aquilo não é só para Nicodemos, é para a gente também. 10, 15, 20 anos na igreja, será que a gente nasceu de novo? Se a gente precisa nascer de novo? Igual Nicodemos? Como eu disse, Nicodemos era uma pessoa respeitadíssima. Todo mundo olhava para Nicodemos, nossa, cara, religioso, né? Temente a Deus e tal. Mas na hora que ele se deparou com Jesus Cristo, não era bem assim. Ele disse, opa, tem alguma coisa errada aí, você precisa nascer de novo. E assim acontece com a gente, tá? Então, novo nascimento, santificação. Nós sabemos que o processo de santificação
não é a ausência de pecado, é um processo que a gente só vai atingir na iminência da volta de Cristo, né? Só que, irmãos, como é que eu vou passar no vestibular estudando 2 dias antes? Eu passo? Como é que eu vou... O que é mais fácil? Vamos pensar aqui. Eu passar no vestibular ou eu ir para o céu? O que vocês acham? O que é mais fácil? Eu acho que é passar no vestibular. Eu acho, né? E para eu passar no vestibular, eu tenho que me preparar quanto tempo antes? Muito tempo antes. Se for querer passar se preparando 2, 3 dias antes, não vai dar bom. Eu imagino que para o céu seria a mesma coisa. Não adianta a gente querer se preparar na iminência da volta de Cristo. Primeiro que a gente nem sabe quando ele vai voltar, né? Segundo que a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, né? Enfim, a preparação ela é diária, a santificação ela é diária, dia a dia, ponto a ponto, erro a erro, fiz isso, não vou fazer mais, aí cai numa outra coisa, espera, aí vai indo nos trancos e barrancos. Esse é o processo, tá? E nunca desistir. E se preparar, aí para finalizar, preparar o ser humano para a salvação e o retorno de Jesus. Essa é a ideia da Bíblia, tá? Resumindo, promover o novo nascimento, promover a santificação, que é diária, e preparar o ser humano para a salvação e o retorno de Jesus. Lembrando que esse preparo também é diário. Muito bem. Resumindo aqui, a palavra de Deus tem um poder criador, ela transforma o caráter do estudante sincero à semelhança do caráter de Deus. E com isso, com a ajuda de Deus, na volta de Jesus, ele vai nos conceder a vida eterna, para a honra e glória de seu nome. Vamos levantar aí, vai ter uma música, a música final, né? O pessoal aí da música, faz favor. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma pode renovar. Na minha vida, estudo precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Sem seus ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha vida, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Foi os bons ensinos.
livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, sem seus discípulos, no poder grandioso, que nos conduzem para o bom Jesus. Oremos então. Te agradecemos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela vida e pela proteção. Te agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos ter dado esse livro tão precioso. Pedimos perdão porque muitas vezes somos negligentes e esquecemos de pegar, de ler, de estudar aquilo e tentar entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nos conduza durante essa semana, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.